43. A palavra que vai nos explicar sobre os 7 piores espíritos. Os 7 piores espíritos. Diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Diga comigo: e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Amém? Então, a palavra de Deus, ela nos explica aqui a primeira coisa que eu preciso entender. A primeira coisa é que o nosso corpo, ele é uma casa. O nosso corpo é uma casa. É uma casa o quê? Espiritual, aonde o primeiro espírito que tem é o nosso espírito. Amém? O primeiro espírito que habita é o nosso espírito. E esse espírito vai ser o quê? Influenciado por outros espíritos. Por outro espírito. Então, na nossa casa, ela não foi feita para a gente ficar sozinho, digamos assim. É para a gente viver em comunhão. Amém? Então a nossa casa, a Bíblia fala aqui que, primeiro o título eu acho fantástico, que é a estratégia de Satanás. Diga comigo assim, ó: o Satanás faz estratégias. Você consegue entender? O inimigo, ele não age como muitas pessoas acham, né? Sabe quando uma porta fica balançando? Já viu uma porta balançando já? Tem pessoa que olha, é o demônio. Me diz uma coisa, para que o diabo vai ficar balançando uma porta? Há um barulho no telhado, é um demônio que está correndo no teto. Me diz uma coisa, para que o diabo vai ficar correndo no teto? Minha casa estala. Sim, né? Tem algum problema para isso estar acontecendo. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não veio para ficar balançando a porta, abrindo e fechar a porta. É o demônio, não é verdade? Ele não vai fazer isso. Ele veio para roubar, matar e destruir. E a Bíblia fala que Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Então, a Bíblia fala que o diabo, ele faz o quê? Estratégias. Ele faz estratégias. E a Bíblia fala aqui que quando ele sai da vida de uma pessoa, que ele sai. Vem cá, obreiro Gelson, me ajuda aqui, por favor. Vou pedir para a obreira Mosa e para a obreira Marli também me ajudar aqui, amém? Eu vou pedir para não conversar, para a gente prestar atenção só na palavra de Deus, amém? Com certeza é o mais importante nessa tarde, amém? Com certeza, do que qualquer assunto, a palavra de Deus com certeza é o mais importante, amém? Então, quando o espírito imundo, ele sai de um homem, a obreira vai pegar o papel ruim, né? De manhã também foi ruim, né? Então, vai de novo, né? Então, digamos que a influência está ligada a um espírito imundo. Então, toda a influência que o Gelson tem é de um espírito, e aí tem vários que agem de várias maneiras, mas vamos colocar, por exemplo, o espírito de prostituição. O espírito de prostituição. Então, o Gelson,
ele nunca vai conseguir ser feliz com a esposa dele. Porque qualquer mulher que cruzar na frente dele, que passar na frente dele, vai fazer o quê? Vai despertar aquela intenção incontrolável. Vai chamar a atenção dele de uma maneira incontrolável. Está amarrado, né, obreiro? Em nome de Jesus, né? Mas o obreiro é usado por Deus, mas eu estou só dando um exemplo aqui, né? Então tudo, sempre ele vai ter aqueles maus olhos. Ele sempre vai ter uns maus olhos. Ele nunca vai enxergar a pessoa, né, uma mulher da maneira correta. Porque, por exemplo, a mulher samaritana, que Jesus se aproximou dela. Quando Jesus se aproxima dela, ela é grosseira com Jesus. Ela é estúpida com Jesus. Porque ela pensa que Jesus é mais um que quer se aproveitar dela, assim como tantos se aproveitaram. Ela acha que Jesus é mais um que quer se aproveitar dela. E assim as pessoas muitas vezes elas andam assim dessa maneira. Aí vamos botar que seja um espírito de miséria, por exemplo, né? Tem pessoa que ela dá um passo para frente, mas o que? 3, 4 passos ela dá? Dá para onde? Dá para trás. Ela não vai para frente, não progride, não avança. Tem sempre algo que puxa ela para baixo, que faz com que ela venha viver dessa maneira. Tem pessoas já que tem aquele espírito de briga, de raiva, de insônia, de nervosismo, de depressão. Então aquele mal, ele está agindo naquela casa, naquela pessoa. Quem está conseguindo entender isso? Mas a Bíblia fala que quando o espírito imundo, ele sai do homem, que vamos lá fazer oração todo mal, ele sai, o corpo fica cheio de Deus. Sim ou não? Não. Quando o mal sai de uma pessoa, ela não fica cheia de Deus. O mal saiu, ela ficou o quê? Vazia. E nós temos que ter uma clareza sobre isso. A pessoa, às vezes ela sai de um culto de libertação, por exemplo, ela sai dizendo: eu estou aliviada. Quem já saiu da igreja assim? Eu já saí. Eu estou aliviado. Eu estou, meu Deus, parece que saiu 500 quilos de cima de mim, parece que saiu 1 tonelada de cima de mim. Mas até então, essa pessoa, ela está de que maneira? Ela está vazia. Ela estar cheia do Espírito Santo é outra coisa. Ela só vai estar cheia do Espírito Santo se ela buscar o Espírito Santo, se ela buscar a presença de Deus. Amém? E a Bíblia fala que quando o Espírito ele sai, ele anda por lugares áridos, né? Procurando repouso. Mas você vai concordar comigo, por mais simples que seja a sua casa, por mais humilde que ela seja, a sua casa é a sua casa, sim ou não? É assim ou não é, gente? Nenhum lugar é igual à tua casa. Você pode ir em vários lugares, mas a tua casa é a tua casa. Não é assim? É assim. E aquele espírito, de vez em quando, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar voltar. Aquele espírito, de vez em quando, ele vai tentar voltar para a sua casa. E quando ele voltar, a Bíblia está falando assim, ó, como é que ele vai encontrar a sua casa? Porque nesse caso aqui falou, a casa estava vazia, varrida e ornamentada.
quando eu não tenho a preocupação de buscar a presença de Deus, quando eu não tenho a preocupação de buscar a força de Deus, gente, se eu não tenho a preocupação de ter uma aliança com Deus, que é através da Santa Ceia, que é através de eu ter o Espírito Santo, se eu não tiver uma aliança com Deus, se eu não me encher do Espírito de Deus, então aquele mal vai voltar. Aquele mal vai voltar. E ele vai encontrar a pessoa vazia. Às vezes a pessoa até se liberta, igreja. Às vezes até ela se liberta, ela manda o mal embora, todo mal sai. Só que às vezes a pessoa, ela não repreende aquele pensamento. Sabe disso? Ainda não volta ainda, meu irmão. Ela não repreende aquele pensamento. Ela não aprendeu a repreender aquele pensamento. Ela não... Vem mais para cá um pouquinho. Ela não aprendeu a repreender aquele mal. Então o mal se achega com aquele pensamento. Vai lá, agora sim, olha. E começa a trabalhar aquele pensamento. Você sabe que você não vai conseguir. Você sabe que não vai dar certo. É que você é um pobre coitado, é uma pobre coitada. Faz a pessoa se sentir vítima. Faz a pessoa se sentir que ninguém te apoia. É porque ninguém gosta de ti. Sim ou não, já? É que você é uma pessoa doente, é que você é uma pessoa fraca, é que você é assim mesmo, é que o teu pai é assim, é que a tua mãe é assim, é que a tua avó é assim, você não está liberto, você tem que ser realista. O diabo começa a trabalhar e dizer, você tem que ser realista. Você nasceu para sofrer, não adianta você buscar, não adianta você orar, você é fraco. Você tem que aproveitar, você tem que curtir, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o inimigo começa o que? A trabalhar. E se a casa está vazia, ele leva 7 espíritos, o quê? Diga comigo piores, diga comigo piores. Diga comigo 7 espíritos piores. E cada vez fica mais difícil a pessoa se libertar. E ele vai desgastando a pessoa, até a pessoa não conseguir chegar nem na igreja. Porque tem agora, além dele, tem o que? 7 espíritos, o que? Piores. E esses espíritos piores, são espíritos que não manifestam. Esse que é o pior mesmo. Que se manifestar sobre não era nada. Se esse espírito manifestasse, a gente ia olhar e dizer, tem um mal, pronto. Mas esses 7 espíritos piores, eles não manifestam. Tu vence ele só com jejum e oração mesmo, ele não manifesta. Tu pode orar, pode fazer o que for, ele não manifesta. É só com jejum e com oração para vencer esse mal mesmo. Esses 7 espíritos piores. Por isso, diga para a pessoa que está do seu lado, não deixa a tua casa vazia, meu irmão. Diga para essa pessoa, ô meu irmão, ei, não deixa a tua casa vazia. Como é que está a tua casa? Pergunta para a pessoa, como é que está a tua casa espiritual? Como que está a tua casa espiritual? Ah, não me falta nada, eu tenho feito isso, tenho feito... Mas como que você está, de verdade? Quem é que está influenciando a tua vida? Quem é que está influenciando? Como é que está por dentro? Qual o tipo de pensamento? Porque o nosso corpo e a nossa vida vai reagir ao tipo de pensamento que eu tenho. A minha vida e o meu corpo vai reagir ao tipo de pensamento que eu tenho. O pensamento que eu deixar entrar, diga comigo, deixar entrar. Você tem que entender, é o que a gente deixa entrar. O corpo vai responder. O corpo só responde ao meu pensamento, e ele responde de uma maneira muito forte. Por isso tem pessoa que fala assim, ó, eu não consigo resistir ao mal, eu não consigo resistir ao vício, eu não consigo resistir à prostituição. Eu não consigo resistir à pornografia, eu não consigo resistir. Por quê? Porque ela aceita o pensamento. É o que está ocupando, e o corpo reage ao pensamento de uma maneira muito forte. Eu falei já sobre isso. O nosso cérebro não sabe distinguir o que está acontecendo do que eu estou pensando. Então aquilo que eu estou pensando, o meu corpo vai reagir. Se eu começo a pensar em doença, hein, obreiro? Vamos começar a pensar em doença e falar em doença. Na artrite, artrose, o módulo, cisto, câncer. Começa a falar em câncer todo dia. Começa a falar em câncer todo dia. Começa a falar em dor todo dia. Começa a falar em desânimo todo dia.
Começa a falar da vida de outra pessoa todo dia. O que vai acontecer? Começa a falar, começa a viver a vida de outra pessoa. Começa a falar de uma coisa, começa a pensar. Daqui a pouco você está desanimado, você está entregue. Daqui a pouco você não consegue mais fazer nada. É assim ou não é, gente? Sim ou não? Quem conhece alguém assim? Você conhece alguém assim dessa maneira? Já viu alguém assim? A pessoa, ela vive o dia inteiro falando da vida dos outros. Ela não consegue cuidar da dela. Ela não consegue. Pergunta para ela o projeto que ela tem, ela não sabe. Pergunta para ela, o que ela quer para o futuro dela, ela não sabe. Ela não sabe. Por quê? Por causa que a vida dela é falar da vida do outro, é viver a vida do outro, é cuidar a vida do outro, é perseguir o outro. Diga comigo assim, a pessoa que é feliz, não, diga mais forte, a pessoa que é feliz, ela não tem tempo para perseguir os outros. Se você vê alguém que te persegue, meu irmão, ora por essa pessoa, tenha pena dessa pessoa. Tem alguém que não pode te ver quieto, que vai te irritar, tenha pena dessa pessoa. Por quê, bispo? Porque ela não é feliz. Pessoa que é feliz, ela não tem tempo para incomodar os outros. A pessoa que é feliz, ela não tem tempo. Ora por essa pessoa, tenha misericórdia dela. Não fica triste não, te persegue, é inveja. É inveja, não tenha. Ela quer estar no teu lugar, ela quer fazer o que você faz, mas não consegue. Então a única maneira que essa pessoa encontrou é te perseguir. A única maneira que essa pessoa encontrou é te afrontar. Não fica guardando os sentimentos do teu coração, principalmente o vitimismo, que é o que mais atrai o mal hoje para a vida de uma pessoa, é o vitimismo. É a pessoa se colocar no lugar de vítima. Ela começar a dizer, mas é que ninguém me ajuda, é que ninguém me apoia, é que ninguém me estende a mão, é que ninguém faz isso por mim, ninguém faz aquilo. A Bíblia fala que aquele homem reclamava, Jesus estava do lado dele, obreiro. E Jesus disse, o que tu quer que eu te faça? Ele disse, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda, ninguém me dá uma mãozinha. Tem o tanque ali, ninguém me coloca no tanque. Jesus disse, opa, eu estou te perguntando. Às vezes Jesus está do nosso lado, sim ou não? E Ele pergunta, o que queres que eu te faça? O que nós temos respondido? O que nós temos falado? Será que está na ponta da minha língua? Será que eu sei o que eu quero? Será que eu sei o que eu quero? Será que eu não estou dando brecha para o inimigo? Será que a minha casa não está vazia, gente? Será que a minha casa não está vazia? E isso começa a respingar na minha vida, porque daqui a pouco começa a acontecer coisas. Quando a gente dá lugar, começa a acontecer coisas que não é de Deus. A Bíblia fala que quando Elias foi para a caverna, não era para ele estar na caverna, mas ele foi para a caverna, aconteceu um terremoto, mas a Bíblia diz, o Senhor não estava no terremoto. Caiu fogo, mas Deus não estava no fogo. Soprou um vento forte, mas Deus não estava no vento. O que eu entendo? Deus estava no silêncio trabalhando, diga graças a Deus. Mas Ele deu brecha, e por Ele dar brecha, começa a acontecer um montão de coisa que não tem nada a ver com Deus. E aí quando começa a acontecer, a gente mesmo assim fala, mas se está acontecendo, posso falar, gente? Se está acontecendo isso é porque Deus permitiu. Se está acontecendo isso é porque Deus quis. Se está acontecendo isso é com a permissão do Senhor. Mas será que é? Será que eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus? Será que eu não estou dando brecha para o inimigo agir? Será que eu não estou? Porque o inimigo não respeita tempo de igreja, gente. O inimigo não respeita tempo de igreja. O inimigo não respeita cabelo branco. Agora eu estou com cabelo branco, ó. Tu acha que o inimigo respeita? Porque eu tenho um título, eu sou um obreiro, uma obreira, eu sou um pastor, eu sou um bispo. Tu acha que o diabo respeita isso? Tu acha que o diabo respeita a gravata? Não respeita. Ele veio para roubar, matar e destruir. É bispo, é apóstolo, é pastor, é obreiro. Quantos estão destruídos, não tem força. Não tem força para mover uma agulha mais espiritualmente. Sim ou não? O diabo tirou tudo, zerou as forças. Quantos? Eu conheço pastor que hoje é traficante. Pastor que cuidava de igreja, que era uma bênção, hoje é traficante. Você vai falar de Jesus para ele, ele chora e diz, eu não tenho força para voltar, eu não consigo, eu queria ir assistir um culto, chora, as lágrimas pinga. E ele diz, eu não tenho força para chegar na igreja para assistir um culto. Quem está conseguindo entender? Pastor que virou traficante, por quê? Porque veio os espíritos piores.
Veio os 7 piores. Em algum momento a casa ficou vazia. Em algum momento ele achou que ele já não precisava mais vigiar. Em algum momento ele achou que não precisava mais orar. Em algum momento ele pensou que já não fazia mal falar da vida de um irmão. Em algum momento ele achou que não fazia mal